Bom, gente, primeiramente, boa tarde. É um pouco mais de 2 horas da tarde. Para quem for ouvir e ver o meu vídeo, né? Fica um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que vocês vão ver e ouvir o vídeo. Pois bem, como a gente tivemos já a nossa primeira aula, né? Com um link que eu mandei para vocês, aula passada, no qual a gente falou de medicamentos genéricos, similares e referência. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os fármacos, né? O que de fato é fármacos, o que de fato é princípio ativo, né? Então a gente vai ver hoje, na aula de hoje, a classificação desses fármacos, a origem desses fármacos, de onde que vem, né, digamos assim, extrair desses fármacos, o modo de ação desses fármacos no organismo humano, e também a gente vai falar um pouco sobre o RENEIM, o SUS e as diretrizes do SUS, tá bem? Então vocês fiquem atentos, a gente vai começar, tá? Qualquer dúvida a gente pode estar entrando em contato com vocês, ou melhor, vocês podem estar entrando em contato comigo pelo grupo do WhatsApp, ou até mesmo no privado do meu WhatsApp, tá bom? Então vamos lá. Hoje, gente, como falou para vocês, vamos falar um pouco sobre os fármacos, o RENAME, né? Um pouco sobre a farmácia popular e também sobre as diretrizes do SUS, mas no conceito básico sobre os fármacos, né? O que é de fato os fármacos? Os fármacos são substâncias químicas e de estrutura química definidas, dotadas de ação farmacológica e podendo ser classificadas de diversas formas dada a complexidade dos processos envolvidos. Ou seja, o fármaco é aquele produto, aquela substância no qual, obviamente química, né, de ação farmacológica, onde vai agir diretamente naquela enfermidade, naquela patologia ou até mesmo naquela doença. Só que os fármacos, no geral, né, existem suas origens. A gente vai falar das origens dos fármacos. Então, as origens dos fármacos existem 3 tipos de fontes: as naturais, né, obviamente, as inorgânicas, que são extraídas de enxofre, iodo, cálcio, sódio e até mesmo magnésio, que são extraídos os fármacos de origem inorgânica natural, tá bom? Temos também os fármacos naturais animais, né, que é onde é extraído os óleos de fígado de peixe, as vitaminas A e E, e por aí vai também. E por último, os fármacos naturais vegetais. Encontramos alcaloides, glicósidos e algumas drogas anticancerígenas que nos quais proporcionam uma certa cura ou um certo tratamento para pessoas que têm o CA, né, o câncer, ou seja, qualquer tipo de CA. Então são drogas anticancerígenas super poderosas, na teoria falando, né, drogas de teor muito eficaz em relação aos tipos de CA, tá? Então a origem dos fármacos são essas 3: as inorgânicas, os de animais, né, extraídos dos animais, e também extraídos do ramo vegetal, né, dos vegetais no caso, tá bem? O exemplo mais comum que a gente tem, gente, dos últimos medicamentos ou dos últimos fármacos vegetais, por exemplo, é o óleo da maconha. Eu acho que eu já falei isso para vocês em sala de aula, né? Como é extraído do vegetal, é extraído obviamente do mundo vegetal, de plantas, de folhas, flores, né? Até mesmo das raízes das plantas, casca de pau. Tudo isso se refere aos fármacos extraídos da origem vegetal, tá bem? Vamos lá. Aqui eu dei exemplos de alguns medicamentos, né, alguns fármacos, no qual eu já falei ainda há pouco para vocês. Os inorgânicos, que é a base de cálcio, o amarelinho aí. Por a base de animais, a gente tem o óleo de fígado de bacalhau, que é um tipo de medicamento muito popular e comum, né? Criado ele na década de 80, 90 mais ou menos. Acredito que até hoje existem do Scott. E também o de origem vegetal, né? Os alcaloides, a tropina, a morfina, até mesmo a cafeína e a quinina são considerados fármacos vegetais, tá bom? Ó, como falei para vocês, o cálcio é um tipo de medicamento extraído principalmente dos inorgânicos. O Scott, como óleo de fígado de peixe, é considerado também como um fármaco de origem animal. E a cafeína também, ela é um tipo de fármaco de origem totalmente vegetal, certo? Como falei ainda há pouco para vocês. Esses são os exemplos que a gente pode estar utilizando e o modo de ação desses fármacos em relação ao organismo,
ao corpo humano, às pessoas que de fato têm algum tipo de enfermidade, algum tipo de patologia, no qual precisa de uma medicação propícia ao uso daquela doença, né? Como a gente falou na aula passada sobre os medicamentos, de que forma ou o que é o medicamento, vou deixar bem claro e nítido aqui para vocês também. O medicamento, ele tem, obviamente, todas as substâncias compostas para tratar, curar ou até mesmo aliviar os sintomas de um determinado tipo de patologia, né? Os fármacos em si já é de fato a ação principal daquela medicação em relação ao organismo daquela pessoa, daquele paciente que de fato já tem um tipo de enfermidade, né? Ou seja, é para tentar ou aliviar ou curar ou até mesmo para tratar os sintomas de um determinado tipo de patologia. E aí a gente temos, por exemplo, os fármacos etiológicos, são aqueles medicamentos que tratam a causa de uma doença, né? São considerados medicamentos, entre aspas, verdadeiros, pois elimina a doença pelo agente causador. Os exemplos mais comuns e óbvios que a gente tem é os antibióticos. Os antibióticos eles já servem, inclusive, né, para tentar acabar com as bactérias, né? A gente sabe disso, as bactérias, inclusive, têm um teor mais destruidor dentro do organismo do que o próprio vírus, sendo que o vírus a gente pode ter até um controle sobre ele, até mesmo como é que eu posso falar para vocês, até mesmo na construção de anticorpos para o nosso organismo. Então a gente pode ter um controle em cima dos vírus. Diferente das bactérias, ela se torna um pouco mais agressiva do que os vírus, justamente por causa do fator hereditário, né? Às vezes até o fator mesmo imunológico. Para quem infelizmente tem um estado imunológico, pode ter mais problemas, digamos assim, para um determinado tipo de bactéria do que até mesmo um vírus da gripe, por exemplo, né? Então os fármacos etiológicos, em relação a esses tipos de medicamento, a gente utiliza o antibiótico como exemplo, né? Amoxicilina, Bactrim e cefalexina, porque são considerados aqueles medicamentos que causam essa impressão de medicamentos verdadeiros e elimina a doença principalmente pelo agente causador, que no caso são as bactérias, certo, gente? Os fármacos de substituição já é um tipo de fármaco diferente do fármaco que a gente falou agora etiológico. Então, de substituição são aqueles que auxiliam, certo, no alívio da dor, dos sintomas de inflamação, porém não possuem a capacidade de controlar a evolução da doença, compensando assim a deficiência de uma substância, no caso, os fármacos de substituição. Por exemplo, a insulina. A insulina são para diabético, obviamente, os estrogênios, para menopausa. Quem faz uso de insulina, obviamente, para tentar controlar a quantidade de glicose que está no seu organismo, no seu sangue, né? Então, os fármacos de substituição, ele é como se fosse um auxílio, digamos assim, em relação ao organismo ou em relação àquilo que falta para controlar ou equilibrar a sua saúde, né? A sua imunidade, perdão. Então, para quem é diabético, obviamente precisa de um fármaco de substituição, ou seja, a própria insulina que como é que eu posso falar para vocês? A própria insulina que ela é feita, digamos assim, né? Fabricada dentro do nosso organismo, quando ela se expõe ou quando ela se instala dentro do nosso organismo, a quantidade de quem faz uso de muita coisa doce, algum muito alimento doce, pode ter um descontrole em relação à insulina. A insulina já é produzida dentro do nosso organismo naturalmente. Então, se você faz o uso mais ainda de alimentos doces, ricos em glicose principalmente, você pode ter um descontrole em relação a essa insulina. E para controlar, você precisa ter um fármacos de substituição para controlar esse tipo de problema, certo? Não tão diferente dos estrógenos, como são hormônios, né? Às vezes, principalmente para a mulher que faz uso de estrógeno no período de menopausa, como é um hormônio feminino, obviamente precisa ter esse controle também, porque geralmente a mulher sente calafrios, dores de cabeça, até mesmo sudoreses, enfim, enxaqueca, que são problemas e sintomas principalmente da menopausa. Então precisa repor, digamos assim, esses hormônios ricos em estrogênios para esse público, certo?
E o próximo fármaco é de natureza da enfermidade, certo? Calma, passei. Perdão, o último fármaco que a gente falou é sintomático, né? Fármaco sintomático. Agora a gente vai falar a natureza da enfermidade, certo? A classificação fisiológica ela foi adotada pela OMS no ano de 1968, ou seja, a gente tem um pouco mais de 52 anos, né? Classifica os fármacos pelo sistema do organismo sobre o qual atua, ou seja, os fármacos, quando ele é introduzido, seja por qualquer via que seja do nosso corpo, via oral, sublinguar, nasal, intravenosa, que seja um tipo de fármaco, obviamente ele vai ter, né, dentro do nosso organismo uma atuação, seja para o lado onde vai acabar com todos os sintomas, que vai acabar com aquela patologia, ou até mesmo para controlar os sintomas daquela patologia ou aquela enfermidade, certo? Aqui a gente já vai falar da CID, né, que no caso é a Classificação Internacional de Doenças. Isso eu acho que eu já até falei uma vez para vocês, se não eu vou ressaltar aqui novamente o que é a CID de fato, né? A CID ela tem como objetivo padronizar e catalogar todas as doenças e outros problemas de saúde. Nela estão diversas informações sobre as doenças e os problemas de saúde catalogados, tais como sinais e sintomas, anormalidades, queixas, contextos sociais e até causas externas. Então, assim é atribuído um código CID único para cada estado de saúde, ou seja, cada sintoma, febre, dor de cabeça, enxaqueca, né? Qualquer sintoma, a patologia, né? Ou seja, de um sintoma a uma doença, tem catalogado dentro do CID. Então, é para padronizar e catalogar todas as doenças e problemas de saúde, ou seja, relacionados à saúde, uma simples febre, uma simples dor, tudo isso está catalogado, né, e padronizado dentro da CID, né, Classificação Internacional de Doenças. Perdão. Da mesma forma como a CID precisa catalogar e padronizar todas essas doenças e problemas de saúde, o RENAME também, deixa eu só mostrar aqui o RENAME, já volto para cá para vocês. O RENAME também tem algo bem simples e comum a CID, né? Já fala, é Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, no caso, é uma lista de fármacos, ou seja, de medicamentos, de fármacos vegetais, naturais, orgânicos, até mesmo minerais, rico, né, digamos assim, esses fármacos com o intuito de atender às necessidades básicas da população. Deixa eu só voltar aqui para o CID para não terminar essa parte para vocês. Então, o link da CID é uma tabela, ela é pública pela OMS, junto com a CID de saúde, tem como objetivo padronizar e catalogar doenças e outros problemas de saúde. Aqui tem um link abaixo, no qual vou mandar para vocês darem uma olhada na tabela, né, e digamos assim, no site da CID, para vocês entenderem e conhecer um pouco melhor sobre esse órgão. E o RENAME, como falei para vocês, é Relação Nacional de Medicamentos Essenciais e é uma lista de fármacos que tem o intuito de atender às necessidades básicas de toda a população, ou seja, tudo que existe de fármaco, de medicamento, contra sintomas, contra doenças, encontra diretamente no RENAME, né? Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Então, do medicamento mais antigo ao medicamento mais atualizado, feito hoje, por exemplo, né? Vamos supor, se chegar a encontrar, que a gente acredita e espera que encontre, né, a cura para o Covid-19, a vacina, no caso do Covid-19, a medicação vai ser catalogada aqui também no RENAME, né? Então, tudo que é feito de medicação, que é criado de medicação, é para se encontrar diretamente no RENAME, tá bom? Do primeiro medicamento que foi criado no mundo, ao último medicamento mais atualizado, é para encontrarmos aqui no RENAME. Próximo slide. Então, qual a importância do RENAME? Tem como objetivo, né, dessa relação de medicamentos é resguardar a saúde da população e dos cidadãos brasileiros. Para controlar, para constar nessa lista, os remédios precisam comprovar sua eficácia,
através de estudos clínicos aceitados pela comissão técnica e multidisciplinar de atualização da Rename, ou seja, de todos os medicamentos que precisa constar dentro dessa lista, gente, eles obviamente precisam de um comprovante, né, que tem de fato uma eficácia que vai curar, o que vai tratar, o que vai aliviar os sintomas de um determinado tipo de patologia. Logo abaixo aqui também existe o link do Rename também, que eu vou enviar para vocês tentarem se familiarizar também tanto com o Rename quanto com o CID, ou seja, o CID é a Classificação Internacional de Doenças, que no caso lá é para catalogar, encontrarmos todo tipo de doença, problema relacionado à saúde. E o Rename também é um órgão no qual precisa se encaixar e enquadrar todos os medicamentos que a gente encontra no mundo, né? Do primeiro medicamento ao último medicamento mais atualizado. Sobre a farmácia popular, gente, eu acredito que todo mundo já viu esse logozinho aqui vermelho com a bandeirinha do Brasil, né? A farmácia popular é um tipo de programa, na teoria falando, né? Que disponibiliza ou é para disponibilizar, né? Algumas farmácias de pequeno ou grande porte que tem esse logozinho aí vermelho aí, não são todas, mas como é um plano governamental, inclusive, é para facilitar a população brasileira a ter acesso diretamente aos medicamentos, de doenças crônicas, né, como diabetes, o próprio AVC, derrames, Alzheimer, né, a própria diabetes, são infelizmente doenças crônicas, doenças irreversíveis, que infelizmente não tem cura. Então, no dia que vocês forem ver, forem uma farmácia, uma drogaria, que tiver uma bandeirinha dessa daí, lembre-se, aqui tem farmácia popular. Eu que sou doente crônico, vamos supor, sou asmático, um exemplo, né? Sou asmático, não tenho condições de comprar minha medicação, ou mesmo que eu tenha, mas eu quero pegar a medicação nessa farmácia, onde existe esse logozinho aqui, vermelho, com a bandeirinha do Brasil, né? Ou seja, da farmácia popular. É só solicitar, obviamente você precisa de um cadastro, precisa de um laudo médico, até mesmo um receituado que você de fato é um doente crônico, você tem asma, então precisa dessa medicação. Então, dentro da farmácia popular, onde vocês forem ver essa bandeirinha, lembre-se, ali eu posso ter minha medicação totalmente gratuita, pelo menos é para ser gratuita, ou dependendo da farmácia de grande ou pequeno porte, ela pode estar liberando de 70% até 80% de desconto da medicação, né? Que às vezes o governo pode estar liberando para você de 70% a 80% de desconto, ou então você pode mesmo pegar a medicação totalmente gratuita, ok? Então, deixa eu explicar para vocês, como disse ainda há pouco, sobre a farmácia popular do Brasil, né? Ela foi criada com o objetivo de oferecer mais uma alternativa de acesso, obviamente, da população aos medicamentos considerados essenciais. O programa cumpre uma das principais diretrizes da Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Ou seja, quando for o caso de vocês encontrarem uma bandeirinha com esse logo aí da bandeira do Brasil, né? Vocês lembrem-se que eu posso ter, obviamente, contato direto, né? O benefício direto com esses medicamentos que são considerados essenciais justamente por causa das doenças crônicas. Lá você pode encontrar medicamento para diabetes, para colesterol alto, para própria hipertensão, Alzheimer, a própria asma, enfim, são doenças, na teoria falando, doenças crônicas que infelizmente são irreversíveis, né? Doenças que infelizmente o paciente precisa ter o controle e o cuidado dela pro resto da vida, tomando assim as medicações mais cabíveis para controlar essa doença, tá bem? Como falei para vocês, aqui a gente tem a lista de alguns medicamentos disponibilizados pelo Aqui Tem Farmácia Popular, né? Geralmente são os medicamentos mais comuns e mais utilizados por esse público doente crônico, né? A gente tem o atenolol, tem o captopril, cloridate propranolol, enfim, tem um monte de medicamento, hidroclorotiazida, para o próprio estudo para hipertensão, tá, gente? Por diabética a gente tem a glibenclamida, quase não sai,
cloridrato de metformina, enfim, são doenças, infelizmente, crônicas, obviamente, como você já sabe, irreversíveis, né, que de fato precisa de um controle por meio de medicações essenciais, e o plano ou essa farmácia, né, que tem essa disponibilidade de fazer a dispensação desses medicamentos, né, ou essa disponibilidade, precisa ter o logozinho que eu mostrei agora há pouco para vocês, esse vermelhão com a bandeira do Brasil. Ali você sabe que você tem direito da medicação do doente crônico, mas obviamente precisa de um laudo médico comprovando que você é um doente crônico, precisa das receitas médicas, precisa do nome da medicação correta, precisa, enfim, do CRM do médico, precisa de todos esses fatores também para disponibilizar essa medicação para o doente crônico, que no qual vai solicitar a medicação. Ótimo. Então agora, gente, a gente vai falar um pouco sobre algo que para muitos é um pouco complicado e chato, né? Que é sobre assistência farmacêutica no SUS, né? Aos olhos de muitos brasileiros, o SUS é um plano, digamos assim, governamental qualquer. Só que nos olhos do mundo, né? É um tipo de plano que para nós brasileiros a gente tem sorte por ter ele. Em alguns outros países, principalmente na Europa, existem planos, na teoria, bem parecidos aos planos do SUS. Só que, para nós brasileiros, muito falam, o SUS em si é um plano de saúde do pobre. Não, o SUS ele atende do rico ao pobre, do negro ao branco, do homem à mulher, da criança ao idoso, certo? Entendam isso. Só que para muitos de nós, eu refiro nós brasileiros, a gente leva ao pé da letra que o SUS é apenas sei lá, como é que eu posso falar para vocês, um plano no qual arrecada dinheiro, mas não dá assistência que era para ser dada aos brasileiros. Só que a gente tem que entender, gente, que a culpa não é dos médicos, né, dos profissionais, e sim das direções no qual recebe todo aquele auxílio, todo aquele benefício que era para disponibilizar dentro do SUS. Então a gente vai entender um pouco sobre a assistência do SUS, assistência farmacêutica, ou seja, como que o farmacêutico trabalha dentro do SUS, e vamos entender um pouco também sobre as diretrizes do SUS. Então, antes de mais nada, o que é de fato o SUS, né? Deixa eu voltar aqui. Muita gente fala que o SUS, professor, é Sistema Único de Saúde, né? Tudo bem, Sistema Único de Saúde. Mas o conceito do SUS, ele é um conjunto de ações e serviços prestados de saúde, né? Obviamente prestado pelos órgãos e instituições públicas federais, estaduais e até municipais, ou seja, o SUS ele atende todos os estados do Brasil, todas as capitais do Brasil e todos os municípios do Brasil, ou seja, ele é uma instituição pública federal, estadual e municipal, com administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público, né? Então, o SUS, o contexto básico geral do SUS, a gente sabe que é um conjunto de ações de serviço de saúde, podendo, né, prestar todos os serviços ao Estado, à capital, aos municípios de cada região do nosso país, né? Tem muita gente que fala, professor, mas uma pessoa prostrada, uma pessoa doente, acamada, não tem condição de ir ao SUS, né? Gente, é bem simples. Como falei para vocês, o SUS ele é para atender do pobre ao rico, do idoso à criança, da mulher ao homem, enfim, independente de qualquer situação, do acamado ou não. Se você não tem condição de ir até uma UPA, uma UBS, um hospital de grande ou pequeno porte, o serviço social, os enfermeiros, toda uma equipe, técnicos de enfermagem, fisioterapeuta, até mesmo farmacêutico, obviamente, né, com todo o direito que aquele acamado tem, ele pode sair lá do hospital, toda aquela equipe, e vir atender um paciente em cima da sua caminha ali, prostrado, que não tem condição de ir até o SUS. Então o SUS ele tem que prestar esse serviço a todo esse tipo de categoria de pessoas, né? Então a gente não precisa restringir ao SUS só atende o pobre. Não, ele pode atender do pobre ao rico, certo? Então ele é um sistema que coordena todas as ações voltadas para o cuidado com a saúde da população brasileira, obviamente,
tendo como função principal garantir acesso integral, universal e até igualitário à população brasileira. Então, de um simples atendimento ambulatorial aos transplantes de órgãos. Como assim, professor? Vamos lá. Então, como ele é um sistema de coordenação da saúde, visando cuidar da saúde da população brasileira, garantindo acesso integral, universal e igualitário à população brasileira, podendo até, inclusive, ter de um simples atendimento ambulatorial, estou com febre, vou me constar bem aqui no hospital. Tudo bem, você tendo o cartãozinho do SUS, você pode ser atendido ali. Em algumas situações, inclusive, eu até vi pessoas, né, pacientes, sendo atendidos sem um cartão, né? Isso é ilegal, a gente sabe disso. Porém, às vezes, a urgência e a emergência acaba fazendo com que você atenda aquela pessoa o mais rápido possível, às vezes sem documentação, até mesmo sem um cadastro do SUS. Mas todos nós que tem seu cadastrozinho, independente de qualquer hospital do Piauí que formos, ou de qualquer outra região, a gente tem no cadastro do SUS, está lá no sistema. Professor Gabriel Souza Oliveira, com códigozinho do SUS, né? Então a gente pode ter de um simples atendimento ambulatorial, certo? De um simples atendimento em verificação de febre, dor de garganta, até mesmo transplante de órgão. É aí que a gente começa a entender sobre o SUS, eu falar um pouco mal sobre o SUS, que não é algo que era para a gente estar fazendo. Porém, tem gente que fala, eu tô na feira do SUS há 1 ano, há 2 anos, por uma simples cirurgia, sei lá, do joelho, né, do ombro. Se eu não fizer, se eu não tiver um plano particular, se eu não passar para um hospital, alguma clínica particular, se eu for pelo SUS, é 2, 3 anos, arriscado eu morrer e não ser atendido. Ao pé da letra, a gente pensa dessa forma. Só que ao contrário de tudo que a gente pensa e vê, né, em relação ao atendimento, gente, são milhões e milhões de pessoas que às vezes necessitam mais de uma cirurgia do que nós mesmos. Professor, você está falando isso porque você nunca precisou do SUS. Precisei e preciso. Inclusive até para uma cirurgia, gente. Por que eu não fiz minha cirurgia do LCA, do meu ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, pelo SUS? É justamente por causa dessa demora, certo? Professor, você então está falando mal do SUS. Não estou falando mal do SUS, para deixar claro para vocês. Só que o SUS tem outras prioridades. Ele prioriza uma pessoa que precisa de um transplante de coração, ele prioriza uma pessoa que precisa de uma cirurgia bem mais complexa do que um LCA. Então eu estou 6 anos com o meu joelho sem essa cirurgia. Mas por quê? Porque eu não fui atrás da cirurgia através do SUS, e sim por através de um plano particular. Então o SUS, gente, na maior parte das vezes, ou sempre, né, digamos assim, o SUS prioriza setores e pessoas, né, de classes, independente social ou não, pessoas que precisam de uma assistência bem maior do que uma simples cirurgia de ombro, de joelho, ou algo do tipo, certo? Então a gente tem que levar em consideração que o SUS está ali de um simples atendimento ambulatorial, certo? Até mesmo um transplante de órgão bem mais complexo. Então, sobre a assistência farmacêutica no SUS, né, que é algo não tão novo e não tão velho, tá? Com política pública teve início em 1971, então a gente está com 49 anos nesse auge de assistência farmacêutica, ou seja, meia década, né? Perdão, meio século, quase 50 anos. Então, a constituição da Central de Medicamentos, a SEMI, que tinha como missão o fornecimento de medicamentos à população sem condições econômicas para adquiri-los, ou seja, precisaram implantar farmacêuticos profissionais dentro do SUS, dentro de hospitais, dentro de postos de saúde, justamente para ter esse controle em relação às medicações ao público brasileiro, tendo doença crônica ou não. Então precisou dessa assistência do farmacêutico e obviamente os farmacêuticos precisam de assistente como técnico, como vocês, para poder manusear esse controle de medicações de doenças crônicas e doenças agudas. Aqui eu coloquei, gente, os 10, não posso nem falar 10 mandamentos, mas as 10 curiosidades mais importantes em relação ao SUS, né? Eu vou falar ela aqui rapidão para vocês entenderem, mas esse catálogozinho tá até mesmo no Google. Se vocês quiserem dar uma pesquisada, até mesmo nesse momento na hora do vídeo, vocês quiserem apertar uma pausa assim, para entender um pouco melhor, é importante. Então vamos lá.
Em primeiro, 95% dos procedimentos de implantes do Brasil são feitos pelo governo, ou seja, são feitos pelo plano do SUS, ou seja, o SUS que atende esse público. Então, a cada 1.000 pessoas, 950 pessoas têm condições de fazer o plano pelo SUS. Outras 50 pessoas têm condição de pagar um transplante, por exemplo, de coração, né? Sei lá, estou precisando de um transplante de coração, não tenho condição de pagar um transplante, comprar um coração, digamos assim, de uma pessoa lá dos Estados Unidos, até mesmo aqui do Brasil, não, porque do Brasil tem muitas pessoas na fila, então, mas eu vou comprar lá dos Estados Unidos o coração de uma pessoa, né? E esse coração ele vai ser feito a cirurgia aqui no Brasil, certo? Por quê? Porque você tem condição de pagar. Se você não tiver condição de pagar, você pode esperar pela fila do SUS, né? Então 95% dos atendimentos de transplantes é pago pelo governo, ou seja, pelo SUS, o atendimento é pelo SUS. Segundo, não sei se vocês vão concordar, né? E a fila de espera diminuiu de 36,3% entre 3 anos, de 2010 a 2013. Muitos não vão concordar, porém são estatísticas. Terceiro, quem usa acha o SUS melhor do que quem diz que não usa. Como assim? Vamos lá. Quem usa o SUS acha muito melhor do que aquela pessoa que não usa. Para você é meio contraditório isso. Vamos lá explicar de novo, ser mais objetivo. Por exemplo, eu uso o SUS, né? Para quem não usa o SUS, vou usar meu irmão como exemplo. Eu uso o SUS e meu irmão não usa nem o SUS nem tem plano. Então, de duas uma, ou eu digo que o SUS é muito bom para mim, sendo usuário, né, e tendo conhecimento da assistência que o SUS pode dar para mim, do que meu irmão dizer, o SUS não presta, o SUS é bom ou algo do tipo, né? Ou seja, ele tem os dois lados da moeda, ele pode dizer tanto que é bom como dizer que é ruim, só que ele não usa, então ele pode dizer que ele é o quê? Ruim. Só que quem usa fala que o SUS é melhor do que aquela pessoa que não usa. Quarto, na verdade, 100% dos brasileiros são beneficiados pelo SUS, mesmo sem saber. Como assim? A erradicação de doenças e a prevenção coletiva das campanhas de vacinação, por exemplo, são resultados do SUS para toda a população, ou seja, de uma simples vacina ao nascer, né? A vacina da rubéola, vacina de tudo, da gripe, tudo isso é projetado pelo SUS, ou seja, tem gente que fala assim, eu vou tomar a vacina da gripe, mas não é o governo que está pagando não, eu vou lá tomar lá no postinho, nem sonha que é o governo que está pagando por aquela vacina, né? Ou seja, isso tudo é plano do SUS, gente, tudo isso que a gente toma, a primeira vacina que a gente toma quando nasce, quando bebê, ali já é utilizado pelo governo, ou seja, o SUS que disponibilizou aquela vacina. Quinto, 85% de todos os procedimentos de alta complexidade do país são feitos pelo SUS, de uma simples cirurgia, uma cirurgia bem mais complexa. Sexto, aumentar o número de médicos é a melhoria na saúde mais pedida pelos brasileiros. Muitas pessoas falam, é pouco médico, é pouco profissional, é pouco farmacêutico, é pouco neurocirurgião. Enfim, gente, o problema não é a quantidade de profissional, e sim a estrutura física dos hospitais de grande e pequeno porte do nosso estado e de outros estados. Como assim? Aqui em Teresina a gente só tem um hospital de referência, que é o HGV. A pessoa mais tem um HUT, certo? O HUT também é considerado um hospital de urgência aqui de Teresina e de referência também. Mas se você for comparar o HUT e o HGV, na teoria na prática o HGV, ele tem uma quantidade maior de leitos do que o próprio HUT. Mas o problema está em quem? Está nos médicos? Não. A gente tem que levar em consideração, o problema está nas estruturas físicas, né, dos hospitais, das clínicas. Então, paciente tem muito paciente, tem muito profissional também, bons por sinal. Só que foi que o governo no geral fez, preferiu contratar, chamar pessoas de fora, os médicos cubanos, tem aquele programa Médicos para Todos, pronto. É um plano governamental, obviamente, para se encaixar no SUS, só que o governo em si precisou pegar pessoas de fora, profissionais da saúde de fora, do que selecionar ou garimpar, digamos assim, os profissionais do Brasil. Mas o problema também está nos profissionais do Brasil. Por quê? A condição que um brasileiro tem de atender no Rio Grande do Sul tem a mesma condição de atender lá em Manaus, que é uma das regiões
norte do país, né? Mas uma das regiões mais, na teoria falando, mais complicada em relação à doença, porque lá tem malária, tem febre amarela, tem um montão de chikungunya, tem um montão de doenças relacionadas ao clima, né, a situação climática daquela região. Então, o que foi que os médicos brasileiros, pá, vou atender no norte do estado, não, no Amazonas, lá o risco de vida é bem maior. Tudo bem, a gente entende esse lado. Aí foi que o governo fez, solicitou esse plano, né, Médicos para Todos, os cubanos, e foi selecionar esse problema trazendo profissionais de outros países, né, para cá para o Brasil. Então, o problema não está nos profissionais brasileiros, na quantidade de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, e sim, primeiro, nas estruturas físicas dos hospitais, de grande ou pequeno porte, e também dos profissionais recém-formados no país, tá bom? Sétimo, todos os anos, só no SUS, são realizadas equivalente a 2,7 consultas por habitante, ou seja, você vai no máximo entre 2 a 3 vezes, melhor, no mínimo entre 2 ou 3 vezes no SUS, seja para uma consulta no postinho de saúde, seja para uma consulta no UBS, no hospital de grande porte ou de pequeno porte, mas entre 2 ou 3 vezes, no mínimo, anualmente, você é atendido pelo SUS. Oitavo, milhares de pacientes recebem atendimentos em casa todos os meses, como falei para vocês. Quem não tem condição de ir até o SUS vai até você. Nono, 2 milhões e 200 mil cirurgias eletivas, ou seja, são aquelas cirurgias que não são tão urgentes. Então, 2,2 milhões de cirurgias são feitas por ano só pelo SUS aqui no país. Décima, o Brasil é um dos poucos países do mundo, como falei lá no início para vocês, onde o sistema de saúde público é gratuito e é para todos. Como é um plano governamental, é um plano no qual se encaixa no bolso do governo, né, dos governos, perdão, a gente tem essa disponibilidade, a gente para ter esse contato direto com o SUS, só que em alguns outros países o governo precisa solicitar do dinheiro do seu bolso, né, o atendimento hospitalar para a sua população, né? Se não me engano, nos Estados Unidos é um tipo de país como esse, né? Você tem que pagar para ser consultado, mesmo que você não tenha plano de saúde, diferente do SUS. Aí vocês dão uma olhada com mais carinho nesse catálogozinho, que ele é bem importante, gente. Sobre a equidade no SUS, né? A equidade ela é uma forma justa da aplicação do direito, porque é adaptada à regra, a uma situação existente onde são observados critérios de igualdade e de justiça, ou seja, o SUS é para um atendimento para todos, sem descrição social, física, racial ou moral, ou seja, do pobre ao rico, do preto ao branco, do homem à mulher, enfim, no geral mesmo é para ter esse atendimento para todos. Sendo assim, todos têm direitos iguais ao atendimento do SUS. Nessa primeira imagenzinha aí, a gente vê a moça do lado esquerdo sendo atendida dentro da clínica e quem não tem condição nenhuma de ser atendido dentro de um hospital, de uma clínica, o SUS, junto com sua equipe, precisa obviamente de um cadastro e tal, para ser atendido dentro do seu lado, da sua casa, certo? Observe a imagenzinha. Aqui é uma pessoa cadeirante, não tem condições de ir até o hospital ou a clínica, então a equipe do SUS vai até você. Então, é tratar diferente pessoas diferentes para todos terem direitos iguais. Outra parte falando sobre o SUS, né, diretrizes do SUS. A universalidade do SUS tem sido considerada na ciência política como uma noção relacionada ao campo do direito, mais especificamente ao campo dos direitos humanos, ou seja, os direitos que são comuns a todas as pessoas, como o direito positivo que visa a manutenção da vida individual e social no mundo moderno, certo, gente? Então, a universalidade, independente de qualquer religião, ciência, política, cultura, seja o que for, precisa ter esses direitos, né, que são comuns a todas as pessoas, ou seja, toda a população brasileira.
Outra diretriz do SUS importante é a integralidade. Então, a integralidade, gente, ela destina-se a conjugar as ações direcionadas à materialização da saúde como direito e como serviço, ou seja, todos os serviços estarão disponíveis para todas sem restrição, ou seja, de uma simples consulta a um transplante de órgão, né, está disponível a todas as pessoas caso caiba nessa informação, ou seja, se eu estou precisando de uma cirurgia, vou fazer só por questão estética. Inclusive, até questão estética, tem pessoas que podem estar solicitando. Inclusive, por exemplo, foi recentemente, incluído numa das leis brasileiras, a mulher que sofreu de CA de mama, né, câncer de mama, se ela quiser fazer toda a reconstituição do seu seio, né, a estética, fazer uma cirurgia para reconstituir aquela mama que foi retirada, o SUS cobre, né, ou seja, é gratuito. Então, gente, tem situações de fato que você se encaixa diretamente no SUS, mas tem outras que você passa, infelizmente, por despercebida. Outra diretriz do SUS é a descentralização. Nada mais é do que o suporte que o programa SUS oferece à população. É isso que faz o SUS estar em todos os lugares, inclusive dentro, entre aspas, da sua casa, caso precise. Mas o ideal é você se encaminhar até o Serviço Único de Saúde, no hospital, na clínica ou qualquer meio onde lhe ofereça saúde, uma saúde de qualidade por meio do programa. Por que eu coloquei aqui hospitais e clínicas? Porque se vocês observar, algumas clínicas daqui da capital de Teresina, ou de algumas cidades de grande porte, pequeno porte mesmo, no Piauí, podem estar atendendo diretamente pelo SUS, mesmo que você tenha o plano de saúde. Obviamente, por lógica, você tem o plano de saúde, você tem uma certa prioridade, porque você está pagando por aquilo. Mas algumas clínicas já têm até convênio com o SUS, atendimento diretamente com o SUS. Outra diretriz importante em relação às diretrizes do SUS é o controle social. Nesse último caso, a população tem importância direta em relação ao programa, ou seja, o Ministério de Saúde, junto com as ideias e opiniões da população, vai ser preciso ou ter uma utilidade de um novo polo de saúde, como vai funcionar, e seu melhor área de serviço. Você tem todo o poder em suas mãos. A melhor forma de controlar o SUS sendo universal e integrado para melhorar você. Sobre esse controle social, gente, é algo relativo, porque tem pessoas de fato que dá a cara a tapa, mas tem pessoas que estão ali incubado, guardado, resguardado em relação a opiniões formadas. Então o que é que acontece? Para quem tem essa audácia, essa audácia de dar a cara a tapa, eles podem opinar. Não, aqui no bairro tal está precisando de um posto de saúde, está precisando de uma UPA, está precisando de um hospital. Você, como cidadão brasileiro, obviamente, né, tá precisando, acredita que precisa de um polo de saúde dentro do seu bairro, dentro da sua cidade, você pode optar e pedir solicitando um polo de saúde no seu bairro, na sua região. Então, gente, quando a gente se refere a controle social, a gente precisa se expor em relação à nossa sociedade, aos órgãos públicos, solicitando assim, né, a assistência médica que a gente precisa, assistência da saúde que a gente precisa. Então, impondo nossas ideias e opiniões em relação a possíveis novos postos de saúde, a UBSs, a grandes hospitais de portes aqui em Teresina, enfim, é algo que a gente precisa expor o controle social também. Por último, aqui está um link também bem legal para mostrar para vocês, para enviar também lá no grupo, para vocês pesquisarem, para vocês estarem dando uma olhada em relação às diretrizes do SUS, certo? E sobre a farmácia popular, para finalizarmos, para que como que a gente pode estar fazendo um projeto dentro da farmácia popular. Então, a farmácia popular ela foi criada para ampliar o acesso ao medicamento para doenças comuns, fornecendo remédios e preços menores ou de maneira totalmente gratuita. É um programa disponível para todos os brasileiros, atende por meio de farmácias ou drogarias privadas credenciadas ao governo, ou seja, que solicita a farmácia popular,
E o início do projeto foi criado em 2004 pelo governo federal em parceria com prefeituras municipais do país, a fim de garantir e dar continuidade ao tratamento de doenças por meio de descontos e medicamentos totalmente gratuitos. Como falei lá no início sobre farmácia popular, você tem direito à medicação sim, ou ela vem totalmente gratuita para você, ou você tem entre 70% e 80% de desconto na compra dessas medicações. Aqui como funciona o programa. Nos medicamentos que não fazem parte da gratuidade, o paciente paga uma parte do medicamento utilizado enquanto o governo liquida 90% do preço final do medicamento. Contam principalmente com medicamentos para diabetes, asma, que são as doenças crônicas, né? Até mesmo anticoncepcionais podem estar sendo incluídos aqui. Então, nessa primeira coluna, o preço do medicamento na farmácia é menor que o preço referencial, ou igual ou maior que o preço referencial. Então, dentro da farmácia, o preço tem que ser menor do que o preço original, né? Vamos supor, se é R$100, você pode pagar até R$12, R$15 na medicação. Nessa coluna do meio, o que o governo paga? Ele pode pagar 90% do valor comercializado e 90% do valor de referência, ou seja, 90% do valor que aquela farmácia ou daquela drogaria comprou aquela medicação e o valor também da medicação, que a gente chama de medicamento referência ou original. O que o cidadão paga, geralmente 10% do preço de venda, ou a diferença até o preço de venda, ou seja, ou você ganha totalmente gratuito ou você paga apenas entre 10% a 20% da medicação que você está solicitando naquela farmácia ou drogaria. Então, gente, é isso. A gente falou da classificação dos fármacos, falamos das origens dos fármacos e o modo de ação, falamos do renome do SUS e diretrizes do SUS. Eu vou mandar um outro vídeo aqui para vocês solicitando o tipo da atividade ou do trabalho que eu vou solicitar para vocês em relação a essa aula, tá bem? Então, um beijão, um forte abraço, cuidem-se, use as máscaras caso necessitem sair de casa para o trabalho ou até mesmo para comprar algo, né, para vocês e sua família, mas com cuidado, tá bom, gente? Utilize o álcool, tô morrendo de saudade de vocês, professor Gabriel que vos fala, vocês sabem disso. Qualquer dúvida o professor está aqui com o WhatsApp, então fiquem atentos para qualquer novidade a gente está mandando aí no grupo. Beijão, um abraço e até qualquer hora, gente. Tchau, tchau.